Olá! Veias entupidas, qual a sensação? Será o que você vem sentindo ultimamente? Um formigamento, uma dor na batata da perna, a perda de pelos, a falta de memória, a dor no peito ou a dor quando você come tem a ver com veia entupida? Pois é, hoje eu vou falar dos principais sintomas de veias entupidas, mas também vou falar sobre artérias entupidas e dos vasos linfáticos. Então vai ser um vídeo bem completo para você entender tudo sobre o assunto e matar todas as suas dúvidas. Então, se você tem pés frios, pernas inchadas, dormências ou dor, assista até o fim. Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. E me conta, você tem alguma veia entupida? O que vem sentindo? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Existe veia entupida? Tecnicamente sim. Mas o que a grande maioria das pessoas se refere a veia entupida é na verdade uma artéria entupida. Tanto veias, artérias e vasos linfáticos fazem parte da nossa circulação. Precisamos dos três para que nosso corpo funcione corretamente. Além da bomba, claro, o nosso coração que faz circular o sangue. As artérias levam o sangue oxigenado, rico em nutrientes, do coração para todo o corpo, para todos os órgãos internos, para a ponta dos dedos, até para a unha do pé. E as veias retornam esse sangue, já com pouco oxigênio, de volta ao coração. E os vasos linfáticos drenam o excesso de líquido, a linfa, dos tecidos para dentro das veias. Sabendo disso, poderemos entender o que vai acontecer se uma artéria, uma veia ou um vaso linfático for obstruído ou entupido. Então vamos começar com as veias. Quando uma veia pode ficar entupida? Principalmente na trombose. E quais os sintomas de trombose? Os sintomas vão depender de onde está essa veia. Se for uma veia profunda da perna, obstruída por um coágulo, por exemplo, você está tomando anticoncepcional ou fez uma cirurgia de grande porte, pode dar uma trombose na sua perna, trombose venosa profunda. E o que você vai sentir se tem um entupimento nessa veia? Você logo vai sentir que há algo errado na perna. Você vai ter dor na batata da perna, como se fosse uma contratura muscular, mas também vai ter inchaço só nessa perna que a veia entupiu. A pele pode ficar mais vermelha ou mais pálida que o normal, e as veias superficiais vão ficar mais engurgitadas, mais grossas que o normal. Se você tiver esses sintomas, dor, inchaço, veias mais aparentes, tem uma grande chance de você estar com trombose venosa profunda. E tem que procurar um médico logo, porque esse coágulo que está na veia da perna pode se descolar dali e cair no pulmão, causando embolia pulmonar, que pode ser fatal. De tempos em tempos a gente ouve falar em algum famoso que morreu de embolia pulmonar. E se na verdade você está com uma artéria entupida, o que você vai sentir? Como eu falei, a grande maioria das pessoas confundem veias com artérias. Novamente, depende do lugar que essa artéria está obstruída. É no coração? É na perna? É a artéria que irriga o intestino? Ou é na carótida? Cada lugar você vai sentir de um jeito. E temos também que saber se é algo agudo ou crônico. Agudo que aconteceu de repente. Por exemplo, você estava regando suas plantas, estava tudo bem com você e de repente você começou a sentir uma dor forte no peito. Você teve um infarto, uma trombose, uma artéria coronária que irriga o músculo cardíaco. Isso é algo agudo. Essa trombose aguda pode apresentar no cérebro, causando um derrame, pode acontecer na sua perna, causando uma dor intensa que não para, porque não vai chegar sangue ali e os músculos vão começar a sofrer, a morrer, não vai ter pulso. Você sente os braços, mas naquela perna você não sente o pulso. E também, como o sangue oxigenado não vai chegar ali, sua perna vai ficar cianótica, azulada, e vai ficar mais fria, você vai começar a sentir dormências, as parestesias, devido aos nervos daquela perna não estão sendo alimentados com sangue. Então esses são os sintomas agudos de uma trombose arterial. Isso é uma emergência médica. Por quê? Porque você pode perder a perna se você não for depressa ao médico. E o médico conseguir abrir essa artéria bloqueada. Se for um infarto e você não chegar rápido ao hospital, você pode cair duro. Ou se sobreviver, você pode ficar com o coração fraco, uma insuficiência cardíaca. E no cérebro é a mesma coisa. Se você for logo ao hospital, no momento que começou a sentir os sintomas, o médico pode abrir essa artéria com um remédio na veia, ou mesmo via cateterismo, e você poderá ter pouca ou nenhuma sequela.
quando se trata do AVC, cada minuto conta. Você não pode ficar esperando os sintomas melhorarem. Se for AVC, vocês não vão melhorar sozinho. Corra para evitar sequelas que podem durar para o resto da sua vida. Mas e se esse entupimento for crônico? Não vai acontecer de uma hora para outra, como em um coágulo. Vai entupindo devagar. A placa de gordura vai crescendo, até ficar com uma obstrução maior que 70%. Ou seja, vai estar passando pouco sangue. Ainda está passando sangue, mas vai estar passando menos sangue. Nesse caso, os sintomas vão ser um pouco diferentes. Você pode sentir dormência e formigamento. Quando o fluxo de sangue não chega às extremidades, em grandes quantidades, a pessoa pode ter essa sensação de dormência e formigamento. Ou como se tivessem agulhas dentro da sua pele. Outros sintomas, mãos e pés frios, ou com mudança de cor naquele membro. Por quê? Porque a redução do fluxo sanguíneo faz com que as mãos e pés fiquem muito mais frios do que o resto do corpo. E também pode mudar a cor de uma hora para outra. Você vê seu pé mudando de cor, pálido, azulado, roxo. Esses sinais são de falta de circulação. Se apenas um membro, uma perna, está entupida, a outra perna pode estar quente, rosadinha. Outro sintoma, cãibras musculares. Quando o sangue arterial não chega corretamente no membro, pode resultar em cãibras dolorosas. Você também pode perder pelo. Pode ter atrofia da musculatura, que não chega sangue. Pode atrofiar o músculo, por causa que faltam os nutrientes necessários. Mas o principal sintoma é a dor. Não é dor o tempo todo como na obstrução aguda. É uma dor que piora quando você faz atividade. Você que sempre andou muito, tem queixas agora, quando anda uns 50 metros, sente aquele cansaço nas pernas, fadiga, tem que parar. O que a gente chama de claudicação intermitente. Esse é o principal sintoma que o sangue oxigenado não está chegando ali. Claudicação intermitente. Quando você para, melhora. Quando você anda, volta a doer. Então esses são os sintomas de entupimento arterial na perna ou nos braços. E se for um entupimento crônico de uma artéria que vai para o intestino, você pode ter dor quando vai comer. E se for no coração, o que você vai sentir se esse coração estiver obstruído cronicamente? Angina. É aquela dor ou desconforto no peito. A angina estável é aquela angina quando você faz esforço começa a sentir dor no peito. É a angina clássica, aquela que a pessoa tem que ter obstrução crônica, sentiu dor no peito, usou um vasodilatador tipo Isordil e melhora. Olha, não pode tomar Isordil ou Sustrate se você tomou Viagra ou Cialis, viu? Morre! E um outro alerta, impotência sexual está avisando que não está chegando sangue no seu órgão. Então, entraria também nas obstruções crônicas. E no outro extremo, temos a angina instável, que é mais grave quando a dor acontece mesmo ao repouso. Isso está me dizendo que a placa de gordura está prestes a romper e causar infarto. Nesse caso, tem que ir ao hospital depressa. E se for na carótida, que está com entupimento sério? Você pode ter alteração do funcionamento cerebral, perda de memória, dificuldade de concentração, confusão mental, tontura. Por aí deu para perceber que as artérias entupidas são o que as pessoas se referem ao entupimento nas veias. E se for os linfáticos que estão entupidos? Vai ter inchaço ou edema, vai fazer com que o líquido se acumule em certas áreas do corpo. Ah, eu não falei das varizes. Por que eu não falei? Porque varizes não são entupimentos, e sim veias dilatadas, causadas por uma falha nas válvulas internas. As veias aparecem engurgitadas e contorcidas. E o que fazer para evitar as condições que eu acabei de falar? 1. Faça exercícios físicos, saia da cadeira, você foi feito para se mover. E os exercícios são importantíssimos para a sua saúde cardíaca e circulatória. Exercícios de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta, nadar, podem ainda melhorar o fluxo causado por obstruções crônicas nas veias e nas artérias. 2. Coloque os pés para cima quando puder. Elevação das pernas ajuda com edema, inchaço, causado pelo acúmulo ou excesso de líquido. 3. Se você fuma, pare de fumar. Fumar é uma das piores coisas para a sua saúde. Fumar causa impotência, inflama todas as suas artérias, forma placas de gorduras, aumentando a chance de infarto, derrame, demência. 4. Perca peso. O excesso de peso aumenta a sua pressão arterial, piora o açúcar do sangue, inflama, sobrecarrega o coração, os rins, as articulações, o sistema venoso, aumentando o risco de trombose, além de aumentar a gordura no fígado. 5. Alimente-se bem, com coisas saudáveis, muitas frutas, verduras, fibras, grãos integrais, azeite de oliva, pouca carne e alimentos processados.
E claro, se você tiver má circulação, procure seu médico e siga os seus conselhos. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre infarto e minha playlist sobre pressão alta. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.